Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou Carlos Camargo. Escritório Jurídico Dr. Vanderlei de Mello, a Rua Santa Catarina, número 80, Sala 12. E o telefone é o 3721-7552. 3721-7552. Doutora Luciana Mello, abrilhantando as cerimônias de casamento, tecladista, cantora. Faça contato pelo 99967-6276. 99967-6276. E como de costume, o nosso WhatsApp para você aí interagir conosco é o 98451-3033. 98451-3033. Mande aí qualquer mensagem, um áudio, uma opinião, uma sugestão. Inclusive, algumas coisas que eu tenho dito aqui, que eu tenho colocado no programa, são aí ideias dos nossos telespectadores. Fala disso e aquilo, explica melhor o que é aquilo. Umas coisas assim. Fica fácil da gente saber o que o telespectador está querendo. Isso que é importante, né? Não é partir só de nós, mas é saber a quem está ali atrás da tela, o que ele quer saber, qual que é a dúvida, ou se ele não entendeu direito alguma coisa que a gente tenha falado aqui, a gente repete. Por aí vai. Muito obrigado pela audiência. Essa semana, mudando um pouco o diapasão do nosso lema sempre aqui, que eu indico livros sempre relacionado com política. Agora, mudando um pouco, vamos para a parte literária. Eu quero indicar para vocês aqui um livro muito gostoso de se ler, que é Uma Pena Não Viver. É uma biografia, conta a vida de Rubem Alves. Esse livro, o autor dele é Gonçalo Júnior, que é um jornalista, que é um escritor, que é advogado. Ele já tem vários livros editados sobre vários assuntos. E ele resolveu fazer a biografia desse famoso escritor brasileiro, mineiro, o Rubem Alves, que é aqui do sul de Minas, né, que é de Boa Esperança. E ele se notabilizou na sua vida através da arte de escrever, de expressar. Era um professor, um didático, sempre preocupado com a educação do Brasil, das crianças. Foi palestrante, editou vários livros e foi também um pastor da Igreja Presbiteriana. E ele foi um dos não foi o primeiro, né, mas foi um daqueles que incentivou aí, difundiu a chamada teologia da libertação, um movimento nascido dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, mas que não teve assim grande avanços, né, devido à política interna da própria igreja, mas ele, que era do lado protestante, focou nessa teoria de libertação e, com isso, na época até, lhe custou grandes problemas, porque os próprios colegas dele, pastores, o denunciaram para o governo na época, que era o governo cívico-militar, e ele então se viu obrigado a deixar o Brasil, antes que alguém o colocasse ali no hall, na relação dos subversivos ou terroristas, seja lá o que for. Mas não era nada disso. Era um pensador, um escritor, um pedagogo, um poeta, um palestrante e polêmico, muito polêmico. Então, esse mineiro, ele fez história aí na literatura e na própria história do Brasil. E é interessante ler esse livro aqui, porque esse autor, o Gonçalo Júnior, conta a história dele, desde quando, do Rubem Alves, desde quando ele nasceu. Rubem Alves, falecido até há pouco tempo aqui no estado de São Paulo, em Campinas. Então ele tem uma vida aí que deixou aí
uma herança enorme na área da literatura e também aí da política educacional, né? O método dele não é tão parecido assim, até, melhor dizendo, tem bem diferente do método educacional de Paulo Freire. Ele tem outra vertente muito interessante de didática, de ensino. Então, é uma boa leitura para a gente conhecer as pessoas, os homens que fizeram a história literária e política do Brasil, no caso aqui, o Rubem Alves. Ele prezava também muito pela liberdade, né? Pela liberdade de expressão, pela liberdade de poder falar aquilo que se quer, que se pensa, de escrever aquilo, né? Não só falar, mas transcrever o que pensa e o que ele fazia, né? nas suas edições, nas suas colunas, em toda a sua escrita. Ele então manifestava ali o seu pensamento e muitas vezes foi ali criticado e até, vamos dizer, perseguido, criticado pelos próprios pares, né, como eu disse aqui há algum tempo atrás, e ele pagou por isso também, tendo que se ausentar do país. Então essa liberdade de expressão, essa liberdade de opinião, ela é uma coisa que é consagrada na Constituição brasileira, a Constituição que nós sempre falamos aqui. O Programa de Direitos e Deveres é lei, então a lei maior, a carta maior, a lei principal do país é a Constituição Federal. E nela lá está garantindo o direito de opinião, de expressão. Se não for assim, o jornalismo não existe, não tem como. E hoje, com a mídia completamente aí, tomando conta de tudo, através da internet, todo mundo dando a sua opinião. E como é que vai fazer? Ela não pode ser cerceada, a opinião. Então, se alguém extrapolar na sua opinião e cometer algum crime, ele vai responder pelo crime do que ele falou. Foi uma calúnia, uma injúria, uma difamação, uma ameaça. É o caso que muito falado no Brasil, do deputado federal pelo Rio de Janeiro, pela região ali de Petrópolis, o Daniel Silveira, que teceu críticas violentas contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal. E ele, então, foi preso em flagrante, que eu até não entendo que flagrante que é isso, mas está aí foi a semana passada condenado e houve a intervenção do presidente da República baseando num artigo da Constituição que permite, que é uma atitude própria, particular do presidente da República, seja qual presidente for, está na Constituição, artigo 84 no inciso 12, que ele poderá, então, conceder o indulto, a graça, para algum condenado, de livre escolha dele. Então, é uma atitude política, não é uma atitude jurídica. Né? Isso é o chamado que a Constituição coloca de contrapeso. Os três poderes têm que estar ali trabalhando, cada um no seu, como se diz, cada um no seu quadrado, dentro das 4 linhas da Constituição, cada poder trabalhando, mas sempre o poder executivo, ele tem um chamado, a Constituição chama isso de contrapeso. Então, quando dá algum poder ali, no caso judiciário, excede, ele vai além do que a Constituição permite, então vem o chamado contrapeso, que é o caso aí dessa graça, alguns falam indulto, mas o indulto é coletivo, a graça é individual, que foi aí o perdão dessa pena aplicada pelo Supremo ao deputado Daniel Silveira, que o presidente da República, usando um artigo da Constituição. Então, mas hoje a gente vê que a Constituição não é tão assim, cumprida à risca, porque qualquer coisa que aconteça, a Constituição passa para análise do Supremo Tribunal Federal. Então é uma coisa que nós estamos vivendo um momento muito delicado,
um momento ímpar na história jurídica do Brasil, na história do judiciário do Brasil. Não o judiciário de primeira instância, segunda instância, mas lá em cima aquele órgão, né, máximo, a corte maior do judiciário brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal. Então isso tudo eu estou dizendo aqui para dizer o direito de opinião, de se expressar, né? O deputado tem garantia pela Constituição Federal, no artigo 52, que ele é livre, né, de qualquer punição, ele pode se expressar sobre qualquer assunto que ele tenha chamada imunidade parlamentar. Imune. Imune é aquele que está defendido pela lei. Ele está imune. Ele está vacinado. A lei o deixou imune, que ele pode se expressar, porque ele tem um mandato, ele representa ali milhares de pessoas, no caso de um deputado federal. Então ele tem o direito de se expressar. Agora, se no uso dessa expressão, do seu livre direito, ele cometer algum abuso, como de fato eu entendo que ele cometeu, no caso aqui do Daniel Silveira, eu entendo que ele extrapolou, pegou muito pesado, pegou forte, poderia dizer o que disse, mas em palavras mais acadêmicas, uma liturgia típica mesmo de um representante, né, que tem o mandato da população. Mas, ele extrapolando, como eu disse, ele deveria ser julgado pelos próprios pares, ou seja, pelos componentes da Câmara Federal. Lá tem uma coisa chamada um conselho de ética. Então, o conselho de ética vai analisar a conduta do deputado. Ele poderá perder o mandato. Então, quem caça o mandato do deputado é o Conselho de Ética da Câmara Federal e não o Supremo Tribunal Federal. Então, ele está resguardado pela Constituição. Então, isso aqui que eu estou passando para o telespectador são aí artigos de juristas de renome no Brasil que são constitucionalistas. E eles são claros ao dizer. Tivemos agora, durante esses dias passados, um grande artigo do jurista Ives Gandra Martins, dizendo exatamente isso aqui que eu estou dizendo. Eu estou repetindo aqui as palavras que ele disse numa gravação, numa live, e que eu assisti por mais de uma vez para poder fechar o raciocínio completo para comentar sobre esse assunto aqui. Então, essa minha opinião é baseada na opinião do jurista Ives Gandra Martins. Então, é um dos baluartes da democracia, esse jurista, sem dúvida nenhuma, ele é um grande constitucionalista. Nós agora estamos aí, graças a Deus, no fim da chamada estado de emergência da Covid-19. Então, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou agora em abril de 2022 aquela medida, né, aquele decreto de 2 anos atrás que decretou a emergência sanitária no Brasil, ou seja, a pandemia. Foi dali para frente que começaram a se tomar as providências. Agora, devido ao declínio dos casos de infecção, de morte, principalmente, o governo federal, através do Ministério da Saúde, do ministro Queiroga, então decretou aí o fim da emergência sanitária. O vírus continua, o vírus está aí. É que a população está imunizada, então agora já existe um controle, ficando a cargo dos senhores prefeitos e governadores, através dos seus decretos, também aderirem a esse decreto do Ministro da Saúde e liberarem, né, outras providências necessárias. No caso de desativação de hospital de campanha ou de algum tipo de plantão, cada um aí vai agir dentro das suas realidades e necessidades. E também aí o uso não obrigatório da máscara.
Então muitas pessoas ainda questionam. Ah, mas eu vou usar a máscara. Ué, mas quem quiser usar a máscara, que use. Ela não é mais obrigatório o uso, mas ela é facultativo, quem quiser usar. Então, as autoridades, até aconselho que as pessoas que lidam no setor de saúde continuem usando máscaras. Atendentes, pessoas que trabalham diretamente com o público, em balcões de atendimento, de farmácias, drogarias, toda a área de saúde, como eu disse, né? Então, essas pessoas devem continuar usando a máscara para a sua proteção. Mas o restante usa quem quer. Não é obrigatório mais. Tem pessoas que falam, eu não me sinto ainda à vontade, eu ainda tenho receio, tenho medo de não usar a máscara. Então use. Não tem nada que impeça. É uma coisa agora pessoal. Ela deixou de ser uma coisa obrigatória para ser facultativa. Já que a gente volta. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Essa frase foi dita por mim há 15 anos atrás. Hoje tenho certeza que foi o melhor investimento feito na minha saúde. Continuo comendo e sorrindo com segurança. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Eleições 2022 é aqui, na Rádio Canção de Boiadeiro. Cobertura municipal, estadual e federal. Canção de Boiadeiro, eleições 2022. Ok, estamos de volta. O Senado aprovou a lei de IPVA zero para motos até 170 cilindradas. Motocicleta até 170 cilindradas, então terá o IPVA zero. Porém, como o IPVA é uma matéria estadual, cada estado tem lá a sua alíquota, e ficará então a cargo dos estados aderirem ou não. Porque a federação, através da própria Constituição, do Código de Trânsito brasileiro, não pode obrigar o estado a tomar uma determinada providência com relação ao IPVA, Imposto de Propriedade de Veículo Automotor, motocicleta, que nós estamos falando. Mas já é um marco essa autorização. Se algum estado quiser fazer, o governador não passará por nenhum aperto, um chamado, é uma renúncia fiscal. Porque toda vez que se tira um imposto, deverá haver um outro para compensar aquela perda de arrecadação. Mas agora, com essa autorização do Senado, que vai passar para a sanção presidencial para aprovar, que eu acredito que vai ser aprovado, então os estados poderão então usar isso. Vamos ver quais estados que vão praticar esta boa ideia para o contribuinte, boa ideia para o proprietário de veículo motocicleta até 170 cilindrada, IPVA zero. Bom para o proprietário, como eu disse. Não será para os cofres dos estados, que o número de motocicletas circulando, registrada, é enorme, cada vez aumenta mais, principalmente aí com os altos preços do combustível. Então a pessoa fica providenciando um meio de conseguir um veículo que economize. E a motocicleta é um deles. Com isso, o Estado vai perder a arrecadação. Então precisamos ver qual governador ou quais governadores vão tomar essa coragem, essa atitude de coragem. Aí fica se pensando na balança. Se aprovar,
vai facilitar a vida monetária, né, financeira do proprietário da moto. Por outro lado, o Estado vai perder dinheiro. Então a gente não sabe quanto disso, de quantos milhões o Estado perde. Então fica aí agora a critério das assembleias legislativas de criarem uma lei acompanhando esta lei federal, que logo, logo vai estar já valendo. Falta só a sanção presidencial. Outro dia eu falei aqui sobre a bula, né, digital, as caixinhas de remédio. Agora já foi esse projeto, eu falei quando era projeto. Agora já foi aprovado no Congresso e está indo para a sanção presidencial para virar lei. As caixas de remédio vão vir com aquele chamado QR Code, aquele quadradinho cheio de risquinho, que a pessoa coloca a câmera do celular ali, e ali ele vai aparecer a bula do remédio. E aquilo fica lá no celular. Se quiser ler de novo, está lá. A bula daquele determinado remédio, que tá, daquela caixinha que a pessoa visualizou através, no QR Code, através da câmera. Mas também será permitido a bula, continuar ainda a bula de papel. Ficará a cargo das agências de vigilância sanitária, as agências de saúde de cada estado, regulamentar quais tipos de remédio que poderão usar a bula digital sem a bula de papel. Eu entendo eu acho que futuramente vai tudo para a bula só digital. Economia de papel e por aí vai, né? Se isso for até diminuir o preço do remédio em decorrência da economia do papel, da impressão do papel na bula, até faz sentido. Caso contrário, se for para o remédio continuar no mesmo preço e aumentando como tem acontecido, não será uma boa para o consumidor. Vai ter o quê? A caixinha vai vir com o QR Code, aquela marquinha, e a bula de papel. Outros vão continuar vindo só com a bula de papel. E outros que a agência sanitária vai determinar, vão poder tirar a bula de papel e vai vir somente a bula do QR Code. Então a pessoa não se espante. Brevemente, eu acredito que isso aí demora um pouquinho para começar a funcionar. Pegar a bula lá, for abrir a caixinha, pegar a caixinha, for procurar a bula e não achar. Mas não veio a bula, mas está na caixinha lá o desenhinho para você entrar no sistema e ler a bula. A Câmara aprovou também um piso salarial para os agentes de saúde. Piso é o mínimo. Então, todo salário, no que diz respeito à área do poder público, né, executivo, legislativo e judiciário, ele tem o piso, que é onde começa, dali para frente, para baixo não pode. E tem o teto, que também não pode passar daquele valor. Então, o piso, ele foi aprovado agora pela Câmara em 2 turnos, então já vai para o Senado. Um piso salarial nacional de 2 salários mínimos, ou seja, 2.424 em 2022, para os agentes comunitários de saúde de combate às endemias, a ser bancado pela União. A PEC, cujo primeiro signatário é o deputado Walterni Pereira, do MDB do Mato Grosso, será enviada ao Senado. Em um orçamento de 2022 vai estar incluído lá mais 800 milhões para o pagamento do piso das categorias, que passou de 1.500, que já tinha passado de 1.500 para 1.700 e agora vai para 2.424, ou seja, 2 salários mínimos. Isso é muito importante porque esse pessoal aí dos agentes de saúde no Brasil inteiro, eles prestam serviços muito, muito relevantes. E não é um serviço fácil. Ali naquela região da Amazônia, andam ali de barcos horas e horas para poder chegar naquelas comunidades ribeirinhas, né, em aldeias, ou então na área lá do Nordeste, em lugares do interior, sertão, semiárido, e o pessoal tomando aquele sol escaldante, indo ali para
levando conhecimento para a prevenção de doenças, pessoas. E em toda a região do Brasil, no caso da dengue, né? Visitando as residências para as pessoas ali não manterem nenhuma vasilha com água parada, né? Vasinho de flor com água parada embaixo, lata, pneu, aquelas coisas. O agente de saúde está sempre ali andando debaixo de sol, de chuva, seja o que for. Então é uma profissão de muito valor para a sociedade. São pessoas que merecem um piso mínimo de 2 salários mínimos. Nada impede de que a prefeitura possa pagar mais do que isso, mas menos que 2 salários mínimos não vai poder mais acontecer. E na Câmara aprovou também um projeto que vai ser o futuro, que é a chamada a telesaúde, ou telemedicina. A Câmara já aprovou, vai para o Senado, não tenho dúvida nenhuma que o Senado não vai deixar de aprovar. Vai aprovar, o presidente também. Já está implantado em vários setores, mas agora está vindo regulamentado em lei. A telemedicina, a telesaúde, onde os hospitais vão poder interagir com os outros órgãos de saúde, o paciente com o médico. Então o paciente não tem que entrar em fila mais, vai agendar tudo pela internet, da casa dele ele vai fazer a consulta com o médico, da onde o paciente estiver, né, no seu celular, e o médico estiver agendado ali, vai poder dizer o que está sentindo, o que é que está acontecendo, a consulta. E o médico vai ali prescrever a coisa e aquilo vai ser digitado, envia, a pessoa já sai com a receita digitalizada, com o pedido de exame, vai lá, faz, depois para mostrar, clica de novo, devolve para o médico vai analisar. Então, olha, isso vai ser um avanço na medicina que vai ajudar mais a própria população, né? E vai dar mais um conforto para a população, para os próprios médicos, pessoal do setor de saúde, que às vezes fica se avolumando, aglomerando em alguns lugares aí de atendimento, principalmente na área do SUS, ou até planos de saúde, né? Na área de consultas, e pessoas que poderiam muito bem explicar os seus sintomas por via telefone, computador, tablet. Isso aí ainda vai ter muito assunto para se falar em cima disso, mas esse é o início, é a telesaúde, a telemedicina, muito importante. E também a Câmara aprovou definitivamente o Auxílio Brasil permanente de R$400. Então aqui o Auxílio Brasil é o antigo Bolsa Família. Então agora com o governo presidencial da atualidade, ele propôs que fosse 400 no período da pandemia e no período de 2022. Né? Essa foi a proposta chamada medida provisória do presidente Bolsonaro. A Câmara aprovou, mas também aí adicionou mais uma coisa. Não, vai ser 400 antes, no período que era da pandemia, agora em 2022, com a liberação, e para frente também um mínimo aí de R$400. Ou seja, então o Bolsa Família subiu. Quem vai receber o menor valor, o menor, 400. Tem pessoas que vão receber mais, mas depende da família e de outras coisas também, né? E a Câmara aprovou também o chamado despacho gratuito de bagagem em voo. Então quem voa de avião dentro do Brasil ou para o exterior, estava pagando para despachar a mala. Até determinado quilo, né? Até 23 quilos em voo nacional e 30 quilos voo internacional. Quiser colocar a mala, tem que pagar. Passou disso, tem que pagar. Agora veio, então, a Câmara aprovou a volta do despacho gratuito. Então a pessoa não vai mais pagar se a mala pesar até 23 quilos em voo nacional. E se a mala pesar até 30 quilos em voos internacionais. Não paga mais o despacho. Tem a pessoa, geralmente, vai com uma mala, onde estão ali a maioria das suas roupas,
e vai com uma mala de mão. Aquela não pode passar de 10 quilos. Essa a pessoa pode entrar com ela dentro do avião. E a outra ele despacha e ela vai para compartimento de carga do avião. Então essa, até 23 quilos para voo nacional e até 30 quilos, vai voltar a ser de graça. E isso é muito importante. E a Petrobras vai transferir agora, a Petrobras, para os municípios e estados do Brasil, 7,7 bilhões, quase 8 bilhões de reais para os estados e prefeituras. Com isso, para ser usado para pagamento de dívida das prefeituras junto ao sistema previdenciário, junto ao INSS. Tem muita prefeitura de pendurada com dívida devendo ao INSS. E esse dinheiro agora vai vir para ajudar as prefeituras a quitar essa dívida ou diminuir essa dívida, ou seja, vai ajudar muito as prefeituras. Semana que vem a gente volta. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.